Então, como eu trabalho com isso há bastante tempo, eu resolvi apresentar um pouco, né, desses fósseis e mostrar como eles são importantes para o Rio. E, na verdade, eu vou falar de coisas que não foram feitas só por mim, foram feitas por várias pessoas, né, então, resultado do trabalho de várias pessoas, e eu apenas vou juntar essas informações e passar para vocês aqui. Eu convidei a Paloma para participar, porque ela, como foi falado, ela é secretária da Secretaria onde o parque faz parte, né? Hoje ele é uma bacia, um parque, eu vou explicar um pouquinho, depois ela vai falar melhor, e o Felipe que vai fazer a divulgação para que vocês apoiem mais o nossa Itaboraí. Bom, então está aqui meu nome, depois eu pertenço ao Laboratório de Macrofósseis, ao Departamento de Geologia da UFRJ, como foi falado, eu vou colocar o apontador para ficar mais fácil mostrar algumas coisas para vocês. Então, se alguém for na bacia hoje, né, uma foto bem recente, vocês vão ver isso, e talvez não tenham ideia, né, do que está por baixo dessa vegetação toda, né. Essa é uma foto mais de detalhe, aqui localizando para vocês, né, a posição, nós estamos vendo aqui a porção leste, aqui está o sul, né? Hoje ela está cheia d'água, mas ela nem sempre foi assim. Então eu vou mostrar para vocês, mas antes eu vou começar a contar como é que foi descoberto, né? Porque é bem interessante a história dela, até para o pessoal que é de Itaboraí, que a gente divulgou bastante essa live com o pessoal de lá, para que eles conheçam um pouco mais, que a maioria das pessoas não sabe que existe uma história, uma paleontologia tão rica no Rio de Janeiro, principalmente até muita gente de Itaboraí. Né? Então, a localização dela fica no município de Itaboraí, isso aqui é o município mais ou menos nessa partezinha aqui, perto de São Gonçalo. Nessa foto aérea a gente pode ver parte desse lago e essa vegetação, né? Essa é uma foto recente, de junho, né? Dá para ver que ainda está com bastante vegetação e o lago está ficando mais cheio, a gente vai explicar por que tem esse lago também. Mas vamos contar um pouquinho só da história para vocês entenderem, né? Então, assim, há mais ou menos há 100 anos atrás, né, mais ou menos, já é certo, lá naquela área existia uma fazenda chamada São José, né? E nessa fazenda, esse senhor, que eu não consegui encontrar uma foto dele, era o dono dessa fazenda, o senhor Ernesto Kolbe, ele encontrou uma rocha que ele achou que fosse caulim. Isso aqui é um exemplo, né, de um caulim. Ele convidou, né, ele levou esse material para o engenheiro Carlos Euler, né, e ele levou esse engenheiro Carlos Euler, também não encontrei nenhuma foto dele para mostrar para vocês, ele levou isso para o CPRM e ele descobriu que, na verdade, não era caulim, era calcário. Né? E aí os engenheiros, nós engenheiros de Minas, né, Rui Silva e Otto Leonardo, eles foram lá na fazenda São José e eles perceberam que, na verdade, existia um grande potencial, né, de rochas calcárias lá dentro, e também encontraram os primeiros fósseis da bacia, né? E foi feita uma primeira coleção de fósseis, mas que infelizmente se perdeu. Um pouco depois, né, essa companhia Semente Lone Star, né, uma companhia texana, ela faz muito, é muito importante, né, na produção de cimento lá nos Estados Unidos. Ela soube que tinha esse calcário aqui para explorar, e ela foi, em 1930, ela comprou da família do Ernesto Kolbe, então, toda aquela fazenda São José, né, naquela época, pelo preço de $100 mil, ela comprou. E em 1931, ela começou a construir uma usina, né, para fabricação de cimento, e em 1932 foi inaugurada essa fábrica de cimento Portland, e para poder fazer a transformação da rocha calcária em cimento, né? Então essa é uma foto de 1952 dessa fábrica, né? E ela está localizada lá na região de Guaxindiba, em São Gonçalo. E foi muito importante essa fábrica ter a inauguração dela, porque foi a segunda fábrica do Brasil, né? E foi tão importante que até Getúlio Vargas esteve presente, né, na inauguração da fábrica de cimento Mauá. E outra coisa interessante também é que foi a primeira vez no Brasil que foi feito cimento em saco. Antes eles eram em tonéis, né? Na verdade, o nome da fábrica Mauá é o nome fantasia daquela Lone Cement, né? E ela foi escolhida em homenagem ao Visconde de Mauá, que foi um grande engenheiro, né, industrioso aqui do Brasil, né? Bom, uma coisa que acho que muitos já sabem, mas talvez outros não saibam, é que aquele cimento que foi produzido pela companhia de cimento Mauá, né, ele foi usado para construir o primeiro Maracanã, né, vamos dizer, o primeiro, porque o de agora é bastante diferente do antigo, e também a ponte, né, Rio-Niterói. Então, foi muito importante para todo o desenvolvimento e para a paleontologia, porque foi através da exploração, né,
que a gente descobriu esses fósseis que eu vou falar daqui a pouco. Então, foi construída, né, tão importante que era, tão interessante, um ramal da Leopoldina, né, que saía, então, da bacia, dessa companhia de cimento Portland, que saía por trem. Essa aqui é a maior escavadeira, né, nos anos 30 que tinha, a empresa comprou, né, então estava aqui enchendo de rocha calcária, né, infelizmente eu não tenho o ano dessa foto. E esse daqui está lá né, na área da bacia, hoje parque, tem um registro da plataforma onde o trem passava. É o único registro que a gente tem dessa estrada de ferro. Né? Então aqui dá para ver, eu não quis mostrar naquela hora, aqui está parado o trem, que está... devia estar descarregando, né, para o calcário para ser produzido o cimento aqui, né, na fábrica de cimento Mauá. E de lá, ela seguia de barco pelo Rio Guaxindiba até o Porto do Rio de Janeiro, do Porto do Rio de Janeiro ela ia para o Brasil inteiro, né? E, então, o que a gente mostrar um pouquinho para vocês da história, assim, um pouco que a gente tem. A primeira foto que a gente tem da bacia, você vê que ela foi descoberta, né, na década de 30, mais ou menos, já... Só que a primeira foto que a gente tem disponível é de 1938, ela era mais ou menos assim, eu acredito que eu estou vendo nessa posição, essa região é oeste, porque a maioria das fotos que a gente tem, as pessoas entravam pelo leste, diferente do que a gente faz hoje, né? Então, uma foto da década de 40, essa é a parte norte, oeste, leste para cá, aqui dá para ver o trilho do trem dentro da bacia, né? Outra foto também, um pouco depois. Então, eles foram escavando, aqui tem a Serra de Caçorotiba, para quem conhece lá de Itaboraí, né? Então, o oeste, onde tem o deck, que muita gente conhece também, foi para cá. Então, mostrando um pouco mais da exploração. Então, eles iam tirando o calcário, né? Iam baixando a bacia, até que ela baixou bastante, chegou ao nível do lençol freático e começou a encher de água, né? Então, essa exploração aqui é que possibilitou o achado dos tantos fósseis que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma foto da década de 80 e depois, né, como ela estava um pouco em 2007, e aí na frente foi a primeira foto que eu mostrei já com o mato bem mais, né, avançado, colocaram leucenas, que é como praticamente uma praga, e aquilo se espalhou e ocupou, né? Mas tem bastante coisa ainda preservada na borda e aqui por baixo, né, da bacia, nessa parte inferior, né, que sobrou da exploração. Então, essa é a foto que a gente tem hoje. E então, vamos falar um pouquinho antes de falar dos fósseis, porque os fósseis estão nas rochas. Vamos conhecer como é que eram essas rochas, né? Então, isso aqui é um mapa geológico da bacia, tá? Ela tem mais ou menos 1,5 metro por 500 metros, é uma bacia muito pequena. A bacia, para quem não sabe, é uma depressão nessas rochas mais duras do embasamento, né, onde você acumula algum tipo de sedimento. Então, o que acumulou aqui dentro, principalmente, foi o calcário e alguns pontos, os sedimentos mais arenosos, mais terrígenos, e teve também um derrame vulcânico pequeno aqui na parte norte da bacia, né? A gente fala norte, é mais ou menos nordeste. Ela tem uma falha que limita ela ao sul, ela termina aqui é a rocha que a gente chama de rocha dura, rocha tipo que tem no Corcovado, no Pão de Açúcar, e aqui a gente tem uma outra falha, né, em que esse bloco daqui, ele encavalou sobre esse, né, e então, e ele também, ele ficou mais, ele fez uma curva, um movimento, né, um basculamento, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou daqui a pouco. Então, essa é uma foto de 1957, está mostrando mais ou menos a posição que estava assim. Então, esse paredão aqui ao sul é que seria a falha que cortou, né, a rocha do embasamento, e daí para frente você tem a bacia se acumulando aqui na frente. Então, a gente tem o sul, mais ou menos o oeste, o leste e aqui a região norte. É a bacia. Nessa parte aqui mais leste, a gente tem esse pedaço mais oblíquo, mais basculado, mais ou menos mergulhando em direção a essa falha aqui a 30 graus, né? Então aqui a gente pode ver essencialmente as rochas que se compõem um calcário mais puro e um calcário mais argiloso que está misturado com sedimentos mais terrígeos, né? O material que interessava para a exploração era esse calcário mais puro, cristalino, que é um calcário que tem mais de 60% de carbonato de cálcio, que é o que permite, né, tem pouca impureza, eles poderem produzir o cimento. Essa é uma foto do lado de cá, então isso que a gente está vendo, esse amarelo seria essa parte aqui, que é um sedimento mais recente, né, que cobriu essa parte. Então a bacia terminaria, né, a parte calcária terminaria mais ou menos aqui, tá? Então estamos vendo esse paredão aqui, que é o paredão leste. E isso aqui, esse pedacinho norte saiu então por alguma fratura, né,
uma lava vulcânica, né, uma lava alcalina, que é uma rocha chamada alcaramito. Ela cortou o calcário, ela queimou, né, foram estudados alguns vegetais que foram queimadas, as árvores foram carbonizadas vivas quando saiu essa lava muito quente, que ela vem lá do manto, ela vem quente. E essa é a única idade absoluta que a gente tem na bacia, né? Essa idade deu 54,89 milhões de anos, com erro de 1,4 milhões de anos. Então, essa é a idade do ancaramito, que cortou toda a sequência de calcário. Então, aqui mostrando as rochas da travertina, são as rochas químicas, né? Que são as rochas que têm interesse de exploração. Um outro tipo de calcário químico também, que são as rochas que são os pisólitos, são esses círculozinhos, eles sempre circulam algum material, também tem várias coisas dentro, eles nucleiam, geralmente associado a um lugar de movimento, eles estão sempre próximos à falha, né, aquela falha, eu esqueci, não dei o nome para vocês, mas se chama Falha São José, aquela falha grande que fica ao sul da bacia, né, e a outra falha é a falha transversal. Então, essas rochas são mais encontradas próximas à falha. E tem as rochas clásticas, né, que são chamadas de calcrétes, de vários tipos de calcrétes, e essas rochas, vocês estão vendo aqui, ó, muitos gastrópodos são encontrados, né, mas foram encontrados alguns vertebrados também, mas essencialmente nessa rocha a gente vai encontrar os invertebrados que tem na bacia. Todo esse pacote de rochas foi cortado por fendas, né, não sei se vocês conseguem ver aqui, aqui tem uma pessoa de escala, que cortavam verticalmente. Essa aqui é uma foto do professor Inácio Brito, que estudou bastante os invertebrados dessa bacia, e aqui uma outra fenda menor, né, e a maioria, assim, esmagadora dos fósseis, né, pode dizer que quase que 98% ou mais dos fósseis de vertebrados foram encontrados dentro desses canais de dissolução aqui. Felizmente, a gente não tem muitos, né, só tem essa foto da coleta de um fóssil que foi de um canal que foi encontrado em 1949, que esse material hoje está lá no Museu de Ciências da Terra, lá da Companhia de Pesquisas Recursos Minerais, da CPRM. Tá? E essas eram as rochas que ficavam, né? De ter alguns fragmentos dessas rochas que estavam, são as margas, aqui vocês conseguem ver, né, vários fósseis dentro desse material margoso, que é uma mistura de calcário com a argila. Bom, antes de eu falar da idade mesmo, seu tempo, eu queria mostrar isso daqui para quem não é, né, não é paleontólogo, eu sei que tem várias pessoas que não são. Isso aqui é uma coluna internacional, né, todo ano saem várias, essa é a primeira de 2020, em que mostra a divisão do tempo desde que a Terra foi formada, há 4,6 bilhões de anos, até os dias de hoje, né? Então, você tem grandes divisões, são os eões, você tem as eras, né? Então, aqui tem a era mesozoica, que tem o período Jurássico, que é o período mais conhecido por causa do Jurassic Park, né? E você tem o Cretáceo, onde terminou aqui aí com os dinossauros, teve a extinção, e Itaboraí está aqui no Cenozoico, na era moderna, né? Onde você tem dois períodos, o Paleógeno, que é o período mais antigo, onde você encontraria Itaboraí nessa posição entre o Paleoceno e o período Eoceno, tá? Então, aqui para mostrar, né, que os mamíferos os fósseis que a gente vai falar em Itaboraí são fósseis que vieram posteriores, né, aqui está mostrando um tricerátops morto, e os mamíferos sobrepujando, eles conseguiram passar, né, e se desenvolveram muito no Cenozoico. Então, isso aqui é uma coluna da bacia, né, novamente aqui aquele Paleoceno, né, o Paleógeno, o Paleoceno, né? E além das divisões, quanto mais divisões a gente tem, mais informação a gente pode dar, né, por período de tempo. Na verdade, essas colunas, o objetivo é você contar a história da Terra. E aí a gente tem, né, os vários períodos são chamados salmas, que são períodos que são mais locais. Então, o que é salma? South American Land Mammal Age, seriam as idades mamíferos terrestres sul-americanas. E são idades né, que receberam nomes. As rochas, né, têm fósseis específicos e, de acordo, geralmente, com o local elas são encontradas, elas recebem um nome. E isso marca um período de tempo. Então, Itaboraí é muito importante porque ela é a única bacia brasileira que deu seu nome para uma coluna do tempo geológico, né? Então, existe uma idade aqui na América do Sul chamada Itaboraiense, ou em inglês Itaboraian, né? E aí a gente colocou, né, o que Itaboraí seria uma coluna simples, onde você teria aqueles calcários de tavertinos, os calcrétes, formando a bacia, as fendas cortando, né, e várias fendas se formando em tempos diferentes,
né, e aqui elas sendo preenchidas, né? O Ancaramito, que vem aqui por cima, há 54 milhões de anos, mais ou menos, e por cima tem uma parte de cobertura, né, que são as rochas mais terrígenas, né? Eu não sei se um amigo meu argentino está vendo, o Javier, ele tem uma certa discordância, né, da idade, né? Lá na Argentina, eles reavaliaram o Itaboraiense e colocaram ele no Eoceno, mais jovem do que era tradicionalmente conhecido. Durante muitos anos, a bacia foi conhecida como de idade Paleocena. Essa bacia não é conhecida por muitos brasileiros, mas é conhecida internacionalmente, principalmente por causa dos mamíferos. Bom, e finalmente a gente chegou nos fósseis, né, que eu falei que eu ia falar. Então, o objetivo é apresentar para vocês um pouco desses animais que viveram após a extinção dos dinossauros, que permitiu o desenvolvimento de uma série de linhagens, né, porque eles ocupavam a maior parte dos nichos aqui da Terra, né. Então, só para mostrar um pouquinho que é importante, uma forma bem simplista, a gente tem, durante um tempo, teve os continentes da Pangeia, depois eles separaram em 2 grupos, que seria o Laurásia no norte e o Gondwana no sul, onde tem Brasil, África, Antártida, Índia, Austrália, né? Essa é uma configuração brasileira, atual, perdão. E aqui, o que a gente vê é um mapa um pouco, né, depois de Itaboraí, mas dá para ter uma ideia, né, de como devia ser, não já tem mudado muito. Você vê que o mar ocupa muitas áreas, a Índia ainda não encostou aqui na Ásia, né, para formar os Himalaias. Então, o que aconteceu durante muito tempo? A América do Sul se tornou como se fosse uma ilha, né? O que ela tem aqui de fóssil, vocês vão ver que tem algum registro, semelhança com a África, porque durante muito tempo ela teve junto, né? E o resto dos bichos, a maioria deles ou surgiu aqui, não tem diferença, não tem semelhança com os bichos que viveram nesse continente. A fauna que a gente vê hoje aqui na América do Sul foi uma fauna quando formou a América Central, que os bichos de lá puderam migrar para cá. Então, esses são as fósseis, né, os grupos que estão presentes em Itaboraí. Então, de vertebrados, a gente não tem nenhum tipo de peixe, mas nós temos anfíbios, répteis, aves, mamíferos. De invertebrados, temos gastrópodes, temos tanto de vegetais, temos pólens, né, pólens esporos, e vegetais macroscópicos. Então, o que a gente pode ver é que Itaboraí, grande quantidade, né, ele é mais conhecida pelos mamíferos, tem uma grande quantidade de famílias e de espécies, seguida pelos gastrópodos. Aqui eu juntei todos os vegetais, né, pólen, esporos. Como tem pólen, é fácil de achar, também tem uma quantidade bastante grande. Quer dizer, é fácil não, mas não acharam com muita facilidade lá, mas eles são em muita quantidade quando você encontra, né? Então você tem bastante representação de famílias de Itaboraí, um pouquinho de anfíbios, um pouquinho de... Ah, não, está separado aqui. Os macrofósseis são bem pouquinhos, né? Os anfíbios em menor quantidade, né? E os répteis também estão crescendo, com os estudos que têm sido feitos somente pelo André Pinheiro, que tem desenvolvido trabalhos com os répteis de Itaboraí, e as aves também têm uma representatividade pequena, né? Então dá para ver que realmente as vedetes da bacia de Itaboraí são os mamíferos, e por isso que eu fui para lá. Falando um pouquinho, né, cada cor do símbolo vai ter um grupo diferente, então vamos falar um pouquinho sobre os vegetais de Itaboraí. Esses 3 grupos estão presentes, tanto pteridófitas como gimnospermas, como angiospermas, né? Então aqui são os grupos, são os nomes científicos. Eu dei aqui alguns exemplos, plantas modernas, né, para vocês poderem se situar. E aqui é mais ou menos uma reconstituição com base nessas plantas. Aqui são os macrovegetais, aqui são os pólens e esporos, né? Então você vê que tem bem mais quantidade. Mais ou menos Itaboraí, quando ela existia, na época, lá, há 54, 56 milhões de anos atrás, né, ela devia ter uma grande quantidade também aqui de uma vegetação que a gente chama de higrófita, que é uma vegetação que precisa de água, principalmente como aquelas taboas, né? Você teria vegetação aqui, e você teria também uma área de mata submontanhosa e uma área de mata mais alta, né, onde teriam vindo os fósseis, os pólens das gimnospermas, são de ambiente um pouco mais frio. E mostrando para vocês, né, não temos, infelizmente, eu não tenho para mostrar, as fotos são muito ruins e algumas estão em papel, eu não tinha um trabalho digital para poder mostrar para vocês. Então, o único fóssil que eu tenho para mostrar é essa sementinha aqui, a Celtis. Essa é uma foto dela, uma semente atual. Ela existe, esse gênero, até hoje, né? No Brasil tem a Celtis brasiliense, que tinha em volta da bacia. Então, isso aqui tinha bastante quantidade, quer dizer que ele é bem pequenininho. Isso aqui é 1 centímetro, né? Como fosse uma mínima noisca por dentro desse aqui, né? Ele foi primeiro chamado desse gênero, depois virou para esse. Há controvérsias, então, dependendo de
como os estudantes de paleobotânica decidirem, né? Ele pode ser ou uma canabácea, que é parente da cannabis, que é a planta da maconha, acho que muita gente já conhece, ou então uma fabácea, né? Então, esse é o único fóssil vegetal de Itaboraí que eu tenho para mostrar para vocês, mas a gente espera que apareçam mais estudos sobre isso. Aqui mostrando alguns pólens, né, como para quem não conhece, os poros e pólens que foram estudados há muito tempo atrás, né, a professora Meire de São Paulo fez uma revisão, mas acho que ainda tem mais coisa que pode ser refinada, a gente conhecer melhor a vegetação que apareceu lá, num ponto específico de Itaboraí, apenas um único ponto que tinha pólen na bacia, né. Bom, quem são os invertebrados? Praticamente, né, a gente só tem gastrópodo em Itaboraí, então você tem aqui, eles estão todos com o mesmo tamanho, isso aqui é 1 centímetro, né. Então, existiam de vários tamanhos diferentes, são 22 gêneros, e os especialistas, né, eles dizem que não deveriam ter vivido todos ao mesmo tempo, quer dizer, então você tem uma acumulação de vários, uma mistura temporal aqui. Esses gastrópodos, eles são todos terrestres, com uma única exceção, que é a Bionfalaria, que é aquela hospedeiro da Extossomose, né, que é um gastrópodo aquático, todos os outros são terrestres. Esse Brasilenia é o mais abundante. É interessante que Brasilenia, Enia é um gênero de gastrópodo africano, e Brasilenia seria o Enia brasileiro, né? Então, hoje em dia, você vê que os gastrópodos estão lá entrando novamente na bacia, né, ocupando a nova situação atual, e eles chegam em bastante quantidade, tinham, você vê, de vários tamanhos, eram muito presentes naquele calcário mais calcrete, aquele calcário menos químico, né, mais argiloso. Isso aqui foi um ponto que a gente achou recentemente, onde você tem uma quantidade absurda, né, mostrando a mortandade, tudo isso aqui são gastrópodos, né, mostrando que aquela rocha calcrete, tudo é praticamente uma coquina, quase toda ela formada, você tem pouco calcário e grande quantidade de conchas. Então, assim, realmente bastante abundante nesse calcário né, que estava mais embaixo na bacia, que é aquele calcário mais argiloso. Bom, o primeiro grupo de vertebrados presentes que a gente vai falar são os anfíbios, né? Eles ainda são pouco conhecidos na bacia, né? Já temos fósseis de rãs e uma cobra cega, né? Que está mostrando como é que elas são hoje em dia. Essa é uma reconstituição dessa rãzinha aqui, que atualmente é da família Pipide, mas você vê que o nome dela está entre aspas, porque a dúvida é se realmente é um xenopus, mas enquanto ele é considerado um xenopus é um gênero africano também, então mais uma evidência, né, da conexão passada entre o Brasil e a África, né. Então, para mostrar um pouquinho, já que tem pedaços, os ossos não são completos, né, a gente tem, aqui, isso aqui é um pedaço do ilho, né? Hoje eu tenho um aluno, o Rian Cardoso, que está estudando esses ilhos, né? Tem vários outros, a gente espera que apareçam mais, que possam, né? Que é um osso que permite classificar os anfíbios também, o modo de vida deles, né? E esse aqui é um pedaço do crânio, e aqui é uma rana, né? E esse aqui vai mostrar para vocês, seria mais ou menos isso daqui, que foi o que ficou preservado, esse material. Isso aqui, né? Onde tem as órbitas da rã, isso aqui é um crânio visto de cima, né? Isso é o chamado fronto parietal. Então, esse é o material por enquanto, mas a gente espera que o Rian Cardoso produza em breve mais informações com novas espécies, né? Ou pelo menos famílias que estariam presentes em Itaboraí. E foi também encontrada uma cobra cega, né? Quando foi achado, foi o primeiro fóssil de uma cobra cega, teve outra importância em Itaboraí. Também, né, é um bicho muito parecido com o que tem na África, né, o Apodopsis price, né, a cobra cega faz parte da Gymnophiona das cecilídeas. Então, nós só encontramos uma vértebra, mas uma vértebra é suficiente, né, ela chama cobra cega, que lembra a cobra, para ser suficiente para você identificar a presença de um fóssil. O outro grupo também, né, presente na bacia são os répteis, né, então nós temos fósseis de crocodilos, tartarugas, lagartos, serpentes. E aí uma coisa importante, né, bom, deixa eu tirar essa imagem daqui para depois falar isso. Isso aqui eu botei, isso aqui é um jacaré, um caimã, né, para mostrar esse pedaço aqui do fóssil, que é um fragmento de um maxilar aqui, mostrando esse aqui seria o dente 3 do dentário, seria mais ou menos essa parte aqui da frente, né, isso aqui é um esqueleto de um jacaré atual, né, e esse aqui é um outro crânio, só que esse aqui está visto de cima, né, as órbitas estariam aqui, ó, essa órbita aqui, estaria mais ou menos aqui, né,
agora eu posso sumir com ele. Então, o que é importante, né? Como Itaboraí foi Itaboraí, não, perdão, a América do Sul parecia uma ilha durante muito tempo, né? A parte de quase todo o Cenozoico, mais ou menos 30, 40 milhões de anos, ela ficou isolada. Os carnívoros é um grupo de mamíferos desenvolvendo na América do Norte, né? Então, não tinha mamíferos carnívoros na América do Sul. Então, quem eram os predadores da época, né? Então, os crocodilos eram os predadores dessa época, né? Principalmente esse aqui era um grande predador, um cebecídeo, tinha um dente que lembra o dente do dinossauro, cheio de serrilha. Esse aqui já é ele é menorzinho, né, mas também devia predar animais menores. Então, daqui uma reconstituição desse fóssil, né, tentando pegar um coitadinho mamíferozinho. Esses são os grupos do mal, né, que tentam, mas era importante para poder manter o equilíbrio da bacia, né. Então, esses animais, eu vou mostrar, então, os vários predadores que existiam, né, dos mamíferos, porque, como vocês viram, os mamíferos são os mais abundantes, mas esses são os que ficam no topo da cadeia, são sempre em menor número, né. Vocês vão ver algumas vezes essa cruzinha aqui, isso indica que é uma família que não existe mais, é uma família extinta. Outro grupo também presente são os lagartos, né, aqui para mostrar, perdão, você tem um fragmento, né, de mandíbula, então só para mostrar aqui mais ou menos um lagartinho, a gente tem esse pedaço aqui, mais ou menos, né, e essa aqui até dá para ver o dente bem semelhante a esse, o dente vai aparecer mais adiante. Então, você tem os iguanídeos, né, presentes, esses grupos aqui anguimorfas, tem também grupo das lagartixas, né, os teius, que são lagartos bem comuns, né, esses lagartos, eles ainda não estão classificados, né, ainda estou esperando o meu colega Roberto Carvalho, Beto, lá da USP, publicar até a dissertação dele, né, porque tem uma quantidade grande de fósseis também, de lagartos presentes, mas que são praticamente ainda a nível de família, precisariam de um estudo mais aprofundado. Então, além de anfíbios, esses não eram predadores, mas eram bastante abundantes em Itaboraí, como a gente vê bastante hoje em dia, né, lagarto. Outro predador também eram as serpentes, você encontra bastante quantidade de vértebras, infelizmente foto mesmo, eu só tenho essa daqui, né, mas os desenhos são dessas bem parecidos com essas, né, então essas 3 famílias estavam presentes, essa aqui é a única família totalmente extinta, essa é o mesmo gênero que você tem na jiboia hoje em dia, né, que é uma família boídea, e essa falsa coral, essa vértebra seria dessa família, Anilide, também viva hoje em dia. A única família extinta, essa aqui, é Matsoide. É interessante vocês verem, olha aqui, ó, 10 milímetros, 1 centímetro, é praticamente o tamanho todo da vértebra, né? Olha aqui, 1 centímetro, como é que é. Então, são as vértebras, são as cobras gigantes, né? As grandes predadoras são essa aqui, alguns já devem ter ouvido falar da titanoboa, né? A titanoboa pertence a essa família aqui também, né? Então, é uma família extinta e ela é diferente ela não era dizem, né, os estudiosos que ela não era constritora, né, não envolvia, não sufocava como a boída, como a jiboia, né, ela fazia emboscada. Então nós também temos aqui mais predadores, né, dos mamíferos de Itaboraí, então compensando a ausência dos carnívoros que só vieram para cá mais para o final, né, mais perto da era recente. Os tartarugas não foram ainda, existem mais, mas eu não tinha imagem digital delas, né? Nós só temos esse é o único fóssil aqui, mas eu estou também torcendo para o Gustavo Oliveira, que está lá na UFPE, né, publicar, né, foi um tema da tese dele, publicar as tartarugas que foram encontradas também naquele calcário cinza, né, junto com os gastrópodes, também encontraram algumas tartarugas. Então, a gente não tem muita informação, são tartarugas aquáticas, né, essas aqui também. Bom, outro grupo importante, que trouxe importância, né, para Itaboraí, trouxe visibilidade para Itaboraí, são as aves, né? Elas não são abundantes, mas elas são bem interessantes, né? Então, a gente tem um ancestral das emas, a gente tem um parente das siriemas, e a gente tem o cuco, aquele passarinho que saía, né, daqueles relógios antigos fazia o cuco. Para mostrar um pouquinho para vocês os fósseis, aqui a gente tem um tarso metatarso, que seria esse osso aqui, isso aqui é um esqueleto de uma ema, né? E esse aqui perdão, tibiotarso é esse daqui, e aqui o tarso metatarso seria esse daqui. E só para mostrar que é bom para vocês, então, essas seriam umas reconstituições. E qual é a importância desse aqui, né? A gente sabe que a ema e a avestruz são parentes, e esse é o fóssil mais antigo dessa família. Então, lá em Itaboraí, você teria encontrado vestígios, né, do ancestral dessa linhagem, né, que hoje está distribuída aqui só no Gondwana, né? Que seriam as emas e os avestruz. Ema come de tudo, né, mas também
predaria pequenos mamíferos, então também pode ser incluído dentro do grupo dos predadores de topo, né, não digo de topo, mas são predadores de mamíferos. Esse seria o exemplar, né, quer dizer, um pequeno fóssil, mas é suficiente para reconhecer a presença de uma outra família, né? É interessante aquele passarinho que tem aquele espécie que chama de zigodático, os 2 dedos para frente e 2 dedos para trás, né? E é um parente do cuco que foi utilizado nos relógios para marcar os horários cheios, né? Aqui, novamente, para mostrar, né, a gente tem mais alguns fósseis. Eu não estou mostrando, existem mais fósseis do que isso, mas estou mostrando os mais significativos, os melhores, né? Que são esse aqui, perdão, o coracoide, que é esse pedaço aqui que fica, né, que tem a clavícula, aqui tem o externo, isso aqui é um esqueleto de um pombo, né? E esse aqui, novamente, né, o tibiotarso. E essa daqui, né, o Paleopsilopteros, ele é considerado um ancestral, um parente das siriemas, eles brincam, né, que uma siriema metabolizada, que ele é mais robusto que a siriema, e a gente sabe que a siriema é um predador, né, então, a siriema está dentro do grupo dos Phodorhacídeos, eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem. Phodorhacídeos são um grupo daquelas aves do terror, né, então o ancestral também foi encontrado em Itaboraí, né, o mais antigo que a gente tem evidência. Então, você vê como é importante, né? Esse coracóide não foi possível chegar a uma família, mas ele foi atribuído a essa cariame, né, que é um difório racídeo, né? Então, é possível que ele tivesse uma forma parecida com esse, né? Então, muitas imagens que a gente vê por aí dos difórios racídeos, da ave do terror, são esses animais predando, né? Aqui está predando os mamíferos. E chegamos finalmente aos mais importantes, as vedetes de Itaboraí, que são os mamíferos. A gente tem 3 grupos presentes na bacia, né? A gente tem os marsupiais, a gente tem os xenartos, que são o grupo dos tatuzinhos, né? E a gente tem os ungulados, que vocês podem ver, tem uma cruzinha, todos os ungulados de Itaboraí, eles não deixaram descendentes. Então, todo grupo, eles são extintos, e aí vocês vão ver algumas reconstituições, não vou conseguir mostrar todas, porque nem todas foram feitas ainda, né? E Itaboraí, então, por causa disso, ela é conhecida como o berço dos mamíferos no Brasil, né? Ela não, aqui tudo bem que isso aqui não é um berço, né? Mas representou bem o André, também conhecido como Tatu, fez esse belo desenho. Ela não é o mais antigo da América do Sul, né? Existem alguns locais que têm fósseis mais antigos, mas em termos de Brasil, é o primeiro registro da irradiação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros, né? Então, você tem vários grupos aqui presentes. Então, o que a gente tem, né? As famílias. Qual é o maior grupo representativo da Itaboraí? Marsupial. Então, a gente tem uma quantidade enorme de marsupiais seguidos por esses termos que vocês não conhecem, porque nenhum deles, né, é do bicho recente, né? Então, são esses grupos diferentes, mas também chama a atenção os marsupiais pela grande quantidade. Os xenartas, os tatuzinhos, estão aqui presentes. Você vê que a maioria é representada apenas uma família, e os outros, né, Conotungulata, Litopterra, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho, Condylarthra, a gente tem 2 famílias representadas. Se a gente for ver em nível de gênero, né, a gente pode ver que o marsupial dispara agora, né? Fica uma quantidade muito maior. Isso pode ser 2 coisas. Quem estuda marsupial adora criar espécie nova, ou também porque ele fosse realmente muito abundante, indicando que ali em Itaboraí, em volta daquele lugar que devia estar saindo água, porque o carbonato, eu não mencionei, o carbonato de cálcio, o calcário, para ele fazer, ele precisa, né, estar associado com um ambiente aquoso, devia ter em volta uma floresta, né, ou as 2 coisas, né? Mas como a gente pode ver, a quantidade de gêneros é muito maior. Então, obviamente, eu não vou ter tempo de mostrar todos esses gêneros para vocês, eu vou mostrar apenas alguns mais significativos. E eu queria explicar uma coisa, né, que Itaboraí, os fósseis não têm esqueleto, a gente, né, não tem, para mostrar, já até mostrei para vocês antes, que nem os fósseis eram fragmentados, né? Apesar de ser muito fóssil, tem em Itaboraí uma quantidade enorme, né? Tem espécies que eu tenho mais de 1000 fósseis só daquela espécie, então uma quantidade muito grande. Eles foram encontrados, os ossos isolados dos dentes, né? Então, para a gente estudar, para mamífero, o mais fácil é estudar o dente. Então, eu vou mostrar para vocês, daqui para frente, a maior parte vão ser ou mandíbulas, né? Ou pedaço de maxila, ou então dentes isolados. O post-cano, eles foram estudados, eles foram associados, né, a esses dentes, né, durante meu doutorado, mas infelizmente eles não permitem uma classificação específica, né? Então eles só são associados, as espécies mesmo são definidas pelos dentes.
Eu coloquei o nome agora mais científico, porque marsupial já não é nem todos. Vamos lá. Então, o Metatheria aqui, o patene é um metatério, não é um marsupial. E ele é o principal predador dentre os mamíferos, né, que tem em Itaboraí. Então, só para mostrar para vocês o que vocês estão vendo, ó, isso aqui é um pedaço da maxila, né, seria mais ou menos aqui. Então, você vê, isso aqui é um gambazinho pequeno, né, dos gambás maiores. Isso aqui é 1 centímetro, né, assim, 1 centímetro, então ele devia, né, essa maxila aqui ser um pouquinho maior do que o que a gente está vendo aqui. Então, e esse aqui é um pedaço da mandíbula, né, a gente consegue ver até aqui a depressão para o masseter, que está aqui, né. Então, a gente está vendo a parte, né, palatal desse gambá. Essa é uma reconstituição, ele está muito bonzinho aqui, mas ele é predador, ele é carnívoro, né? Não é um hipercarnívoro, mas ele é carnívoro, ele só come carne, então devia ser um dos que predava. Ele tem um tamanho, não era muito grande, quer dizer, os bichos maiores eram predados certamente pelos répteis e pelas aves, e esses aqui deviam predar os outros marsupiais, talvez os outros os bichinhos menores, né? Ele tem um tamanho entre um gambá e um gato, mais ou menos, né? Isso daqui são grupo, né? Como eu falei, a gente só estudou pedaços de dentes aqui, um pedacinho de mandíbula, um pedacinho de maxila, né? Outros, né? E às vezes os dentes isolados, então tem muito material. Aliás, em termos de quantidade, os ungulados são em maior quantidade, mas em termos de diversidade, né? Eu sempre brinco que o pessoal que estuda marsupial adora criar espécie nova, então a gente tem uma diversidade muito maior de marsupiais em Itaboraí, né? Então, esses são chamados de mesocarnívoros, que são um grupo dos marsupiais que comem 30% a 70% de carne, né? Esse aqui eu queria chamar atenção para esse aqui, que eu acho muito fofo o nome dele, ele diz exatamente, ó, isso aqui tem 3 milímetros, a mandíbula toda tem que, não chega a ter talvez tenha 1 centímetro toda a mandíbula. Olha que nome fofo, Minusculodelphis mínimos, né? Perfeito para ele. Então a gente consegue ver, né, essas cúspides pontudas, são indicativos desses animais que são, né, carnívoros ou insetívoros também. E aí vem o mais bonzinho, é um carnívoro que tem os dentes diferentes, né, apesar de ter esse dente, essa premolar bem grande, bem com crista achatado, é um padrão que não existe mais hoje em dia. É um bicho que tem menos dentes, com cúspides mais baixinhas, não tem aquelas pontas, né, e é um animal mais frugívoro, né. Isso aqui é o crânio dele, isso aqui é onde entra a musculatura, né? Ele está virado a parte do palato para a gente poder ver os dentes. Então, devia ser um animal bastante bochechudo. Essa aqui é uma reconstituição dele que foi feita no livro do Croft, em 2016, pelo Croft. E nós temos também presentes, né, em Itaboraí, principalmente esses osteodermos aqui, né, que são as plaquinhas que cobrem a carapaça do tatu, né, que formam a carapaça do tatu. Então, isso aqui é o tatu galinha, né, o Dasypus, e ele tem, a carapaça dele é dividida em 2 partes, uma parte que não se move e uma parte que é móvel aqui, né, que são as chamadas cintas móveis. Esses fósseis aqui, ó, esse, são dessas cintas móveis, e esse, perdão, essa aqui também é da cinta móvel. Aqui só tem esse daqui dessa cinta fixa. Esse aqui é dessa parte aqui é um próprio osteodermo, né? Então, pequeninos, você vê, 1 centímetro, bem pequenininho o osteodermo, mas eles são importantes porque o mais antigo registro de Xenarthra no mundo foi encontrado também em Itaboraí. Então, o Xenarthra, ele é um grupo sul-americano, diferente, eu não comentei, os marsupiais, eles surgiram na Eurásia, lá na Laurásia, vieram da América do Norte para a América do Sul, na época dos dinossauros. A gente ainda deve encontrar algum dia marsupiais no Cretáceo, mas eles se desenvolveram muito, né? Em Itaboraí, depois eles passaram para a Antártida e chegaram na Austrália, né? Onde a gente sabe que tem bastante marsupial também, principalmente marsupial, não tinha placentário. Esse grupo, né, dos xenartas e ungulados, é um grupo dos que a gente chama de placentários, né? Ou eutéria, os verdadeiros térios, que têm a placenta verdadeira, tá? Então, esse grupo dos xenartas que engloba os tatus, as preguiças, o tamanduá, né, pelo menos o ancestral dos tatus modernos a gente encontra em Itaboraí. Essas plaquinhas por onde tem regiões, né, saem os pelinhos, isso aqui para mostrar, né, um estudo que foi feito com microtomógrafo, que a gente consegue ver internamente, né? Então a gente percebe que existem 2 padrões bem diferentes, que a princípio não acreditamos que seja de variação de placa, mas sim, possivelmente a gente tem, faltou isso daqui, 2 espécies diferentes de tatu, mas por enquanto estão todos numa espécie só, que é o Riostegotério e Anei.
né? Então, aqui a gente pode ver o moderno, aqui dá para ver alguma semelhança, tem um sentido, assim, mais ou menos circular, né, desses canais. Aqui a gente não consegue ver tão claramente, mas a gente consegue ver também uma lembrança, né? E aqui, né, a gente consegue, damos alguns ossos que foram encontrados, a gente vê claramente, ó, não só pelas cores, mas como pelo tamanho, que a gente tem dois fósseis diferentes, né, dois húmeros, isso aqui é o húmero, isso aqui é um astrágalo, é o ossinho que fica aqui no pé, onde a gente roda, né, a nossa perna, a gente roda no astrágalo, dá para ver que a gente tem dois diferentes, esse aqui é bem parecido com o tatu moderno, né, esse aqui é um outro tipo de tatu, então a gente precisa de estudos para saber a qual desses tatus aquelas plaquinhas pertenceriam, né? Se for possível um dia a gente conseguir fazer essa associação. Agora eu vou cheguei nos ungulados, que é o grupo mais de eutéria mais diverso, né? E aqui é uma comparação, para vocês terem ideia, do que a gente tem. O que eu tenho mais, você vê que quase todos estão fragmentados, são os húmeros. Isso aqui é um esqueleto de um cachorro mostrando o húmero, que é o osso do braço, né? Então, o que a gente pode ver? Que a gente tem um gigante em Itaboraí, tem formas de tamanho médio, né? E formas muito pequenas. Aqui, isso aqui tem uma escala de 5 centímetros, aqui, ó, todo o osso é bem menorzinho do que 5, chega a ser 5 centímetros. Um bracinho de 5 centímetros é um bicho pequeno. E aqui é uma tentativa de colocar esse gigante e alguns bichos, né? Você vê que ele é bem maior do que os outros. Então, esse aqui eu vou deixar por último, e é o grupo mais interessante de Itaboraí. Ui, perdão. Então, aquele bicho representaria esse grupo que a gente chama de condilartros, que são um grupo extinto, né, de mamífero extinto, que não tem uma forma definida, não era corredor, não era saltador, era um grupo primitivo, a gente chama de grupo basal, um pedacinho aqui da maxila. A gente vê que tem dentes diferentes, novamente, né, se algumas pessoas não aceitam a posição dessa espécie aqui dentro desse grupo, né? Mas eu defendo, porque foi um resultado da minha tese, a gente vê que o padrão desse astrágalo, que novamente, né, que é um osso importante, ajuda a gente a identificar, ele é bem parecido nos três grupos, apesar de os dentes, né? Isso aqui, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, é bem parecido com o nosso dente. Se vocês passarem a língua no dente de vocês vão ver que ele vai sentir umas bolinhas, são essas bolinhas que a gente está vendo aqui, são dentes são bunodontes. Esse aqui já é um dente mais avançado, que você tem umas cristas, né? Então a gente consegue ver como é fácil diferenciar um bicho, né, pelos dentes, né? Mas por causa desse astrágalo que na minha tese eu associei, eu considero essa espécie aqui dentro, né, dessa família. Esse é o outro grupo, que é o Litopterna, né, que também agrupa espécies com dentes diferentes, novamente aquele dente com bolinhas, mas ele tem um astrágalo bem diferente, que é um astrágalo com umas cristas bem marcadas, né? E isso é um padrão de toda essa ordem Litopterna, né, que também é uma ordem extinta. Você pode ver aqui, eles vão, dentro dos Litopternas, bem mais avançados, a gente vai encontrar animais que ficaram, né, bem parecidos com os cavalos, né? Na verdade, é uma coisa interessante que eu vou mostrar com os mamíferos, por causa desse isolamento, a gente vai encontrar vários grupos com hábitos semelhantes aos que viveram, né, na Laurásia, né? Então, a gente lá se desenvolveram, né, apareceram os cavalos, aqui você tem os Litopterna também, né, não os de Itaboraí, os mais derivados, em formato de cavalo. Então, aqui dá para ver, né, os padrões, que mesmo que o dente seja primitivo, igual aquele do condilarto, ele tem um astrágalo que me permitiu colocar ele no... Esse material está sendo estudado por 2 alunas minhas, a Tabata Zanesco e a Ágata, e elas, a Tabata adora dizer que esse é o maior predador de Itaboraí, mas não é, Tabata, e elas com certeza vão trazer novidade dentro em breve, né? Então, essa é uma família bem primitiva dentre essas, e recentemente a gente, preparando novo material, achou essa mandíbula linda, né? De qualquer forma, a gente vê com regiões bem marcadas para musculatura, né? Ele não era um predador, mas ele devia comer coisas, né, bastante durinhas, tem força na musculatura. Mais um pouquinho, né, novamente, que eu falei desses bichos. Agora a gente consegue ver um outro com aquele astrágalo, aquela crista bem marcada, mas já tem uma dentição totalmente diferente, mas foi unido dentro de Litopterna por causa desse astrágalo. E tem o grupo, né, dos notoungulados, noto-sul, né, ungulados do sul, né, e é um grupo muito diversificado, principalmente esse daqui, o Colbert, que está reconstituído aqui, né, é uma quantidade enorme. O Protolipterna, desculpa, esse daqui,
ele também é muito, esse aqui foi que eu falei, que a gente encontrou mais de 1000 exemplares, né? Você vê que numa fenda só. E o Colbertia também é extremamente abundante, assim como o Polydolopes, que é o Epidolopes, aquele marsupial do bem que eu mostrei antes, que come frutas só, são os mais abundantes da bacia. Protolipterna, o Colbertia e o Epidolopes. E está surgindo coisa nova, está sendo estudado pelo Luiz Otávio, né, sob a orientação do Hermínio, e ele está estudando um material novo para aparecer, então a gente vai ter daqui em breve mais notungulados sendo estudados, porque eles foram e nunca mais foram revisados. Então, é um bicho muito comum, né, na América do Sul como um todo. Aí ele tem vários hábitos diferentes, né, que a gente vai encontrar os grupos mais derivados. Esse aqui ainda era bem primitivo, também não tinha nenhum hábito nem para correr, nem para saltar, tal. Os litopternas, como eu falei, eles, quando eu comentei que, né, ia ser um ancestro, lá mais para frente iam formar os cavalos, vão surgir, perdão, gente, vão surgir formas semelhantes aos cavalos entre os litopterna, mas lá em Itaboraí, aquele Protolipterna, ele já devia ter bastante habilidade para corrida, né? Você vê que ele era um animal que tinha mais habilidade do que os notongulados. Esse é um outro grupo também, né, a Strapotéria, pelas formas mais derivadas, ele é sempre reconstituído com uma tromba, né? Mas o crânio está fragmentado, não dá para ter certeza. Então, isso é uma vista aqui da maxila, novamente, aquela parte de baixo do crânio. Isso aqui é uma vista da mandíbula, aqui ela é vista lateralmente, né? E é interessante esse Astrapotéria, né? Eu fiz um trabalho com um ex-aluno meu, Leonardo Ávila, e a gente chegou à conclusão que ele devia ter muita semelhança, né, até pelos caninos grandes, com o porco do mato, né? O porco do mato, ele come sementes duras, né? E a gente não encontrou, assim, por enquanto, com a vegetação, sementes duras, né? Grandes, que pudessem ser alimentado, né, desses animais. Porque todos esses que eu estou falando até agora, esses ungulados, são todos herbívoros. Eles só comem vegetais e frutas, ou no máximo onívoros, né, que pode incluir também na vegetação algumas carne, alguma coisa. Mas nenhum deles era carnívoro como os marsupiais. E aí você tem, né, uma grande semelhança, e a gente acha que talvez ele usasse para comer aqueles caramujos, né? Quebrasse, porque isso aqui ele fecha, ele forma uma tração muito grande e conseguiria quebrar partes duras, então a gente interpretou como se ele estivesse comendo caramujo. Você vê que não tem porco aqui, o porco é norte-americano, mas a gente vê na América do Sul vários hábitos desenvolvendo semelhante aos bichos que a gente conhece hoje, que são os que vieram da América do Norte para cá no Pleistoceno. E por fim, chegamos ao último grupo, Xenungulata. Xeno quer dizer estranho, né? Ungulado estranho, é aquele maior de todos, né? É o único que tem dentes com essas duas cristas aqui, que lembra o dente, por exemplo, das antas, né? Foi encontrado duas mandíbulas diferentes, que até hoje eu não tive coragem de decidir se é uma espécie diferente da outra ou não, ou se é uma alteração tafonômica, né? Ainda estou estudando para ter certeza, porque fora essa diferença, a maioria das outras são todos muito semelhantes, né? E pelo tamanho dele, foi possível associar todos os ossos grandes a ele. Então, esse é o único animal, né, que a gente conseguiu, né, montar o esqueleto. Esse esqueleto está lá no Museu da Geodiversidade. E essa é uma reconstituição. Ele tem uma característica, né, que ele tinha patas muito robustas, membros anteriores muito robustos, membros posteriores mais delgados, né? E teria mais ou menos uns 400, 300, entre 300 e 400 quilos. Era um bicho bem grande, bem pesado. Alguns dizem, propõem um pouco menos, né? Sempre tem variações nos estudos, dependendo do tipo de análise que você vai fazer. Então, novamente, aqui ele, em relação aos outros bichos, era um bicho bem maior que optava. Não é frequente, é um dos mais raros na bacia, né? Só tem praticamente exemplares de 3 ou 4 indivíduos, não tem mais, né? Comparado às protolipternas, por exemplo, que tem mais de 1000. E assim a gente termina, né, essa leva de ungulado, de mamíferos, dos vertebrados que tem em Itaboraí, né? Então, todos esses animais, como eu comentei, são do Paleógeno, da passagem do Paleoceno para o Eoceno, né? Tem essa controvérsia, Itaboraí, mas estudos em breve vão poder dar uma definição melhor, que eu estou desenvolvendo. E
Mas dentro de Itaboraí, quando ele terminou de ser explorada, ela foi explorada de 1933 até 1984, mais ou menos 50 anos, né, de exploração. Fizeram aquela cava grande que hoje está cheia d'água. Depois que aquilo acabou, né, a Companhia Mauá desistiu, não interessava mais lá, e houve negociações com a prefeitura, e a prefeitura transformou aquela área daquela antiga fazenda São José num parque. E dentro dessa área tem mamíferos pleistocênios, não dentro da bacia, ela está atrás da falha, quer dizer, não está na parte calcária, né? Foi encontrado um pontinho pequeno, né, onde tinham acumulações, então tinha encontrado um dente de Nautiomastodon, um elefante, né, primo dos elefantes modernos, e uma mandíbula de preguiça gigante, né? E como esses bichos são melhores conhecidos do que aqueles outros ungulados que não deixaram descendentes, né? Todos eles se extinguiram. Na verdade, se extinguiram antes desses mamíferos laurásicos, quase todos antes deles chegarem, então não foi uma competição que os mamíferos fizeram, os que vieram da América do Norte. Muitos já estavam em declínio naquelas linhagens todas. Mas como são animais que não eram conhecidos pelo esqueleto da maioria das pessoas, né, acabou que nesse parque que foi criado, acabou sendo usada a preguiça, né, que ela não está dentro da bacia, mas ela está dentro da área do parque, que a Paloma, né, ela vai falar daqui a pouquinho para vocês sobre o parque. Então eu queria, né, para terminar, fazer um agradecimento à FAPERJ e ao CNPq, que eles fomentam a minha pesquisa, né, com a bolsa que eu recebo. Eu quero fazer um agradecimento também ao CPRM, ao Museu Nacional e ao Museu de Ciências da Terra, Naturais, perdão. A CPRM é o Museu de Ciências da Terra, né, e é o Museu de Ciências Naturais lá do Rio Grande do Sul. Todos três cederam material para eu estudar e também os meus alunos estudarem. Eu quero agradecer a todos os meus alunos do laboratório que já passaram, né, já estudaram materiais, alguns eu esqueci de falar, né, dos estudantes de marsupiais, o Caio Rangel, que está estudando os marsupiais novamente, e todos aqueles que já passaram e estudaram fósseis e me ajudam nessa pesquisa de Itaboraí, e agradecer especialmente o Estudo Virtual de Paleontologia pela oportunidade de falar sobre Itaboraí. Muito obrigada, gente. Obrigado, Lilian, pela palestra. Eu vou só fazer uma única pergunta antes de passar a palavra à Paloma. Onde estão esses materiais de Itaboraí? Eles são... Teve algum material perdido no incêndio do Museu Nacional? Então, os materiais essencialmente estão naquelas três instituições que eu falei, o Museu de Ciências da Terra, da CPRM na URCA, no Museu Nacional, no Museu da Zoobotânica, que é o Museu de Ciências Naturais lá em Porto Alegre, e alguma coisa tem na UFRJ também, né, lá na Fundão. O do Museu Nacional, Fernando, eu não sei ainda. Depende, eu estou esperando resposta, né, do pessoal deles, né, eles por enquanto ainda não começaram a analisar, eles só estavam limpando, né, o que podia salvar do incêndio. Mas o que a Luciana me adiantou, que me deixou um pouco triste, foi duas coisas. O armário de tipos foi bem danificado, e muitos dos dentes que ela já viu, eles dizem meio que o esmalte com calor explodiu, quer dizer, então ela disse para eu não ter muita esperança de encontrar muita coisa, né? Então vai ficar o registro das fotos, vai ficar o registro das réplicas, que eu tenho algumas, né? E muitos estudos que vai tentar fazer, né? Como o nosso trabalho que vai sair agora sobre, que eu não mencionei, né? Sobre o patene, sobre a patologia do patene, né? Talvez alguns avaliadores queiram que a gente faça alguma análise, a gente não pode mais, porque ele está lá no Museu Nacional, a gente não sabe se ele foi preservado ou não, né? Vai ficar o registro que a gente tem, graças a Deus, a gente tem várias pessoas tirando muitas fotos. Sim, é uma pena, mas pelo menos tem outros materiais em outras instituições que vai permitir que os estudos continuem. Já que você mencionou, vai vir aí, tá prestes a sair, a primeira doença óssea em um material da bacia de Itaboraí. Uma aluna da professora Lilian, a Isadora Costa, está publicando. Em breve, ele tá saindo. Tá no Em breve ele forno. aparece aí. Tá no fogo.